Creio que professora? sim, professora. Eu já libero para vocês, então, aí, já está gravando, para vocês já projetar os slides de vocês. Eu já vou fechar meu microfone. Qualquer coisa, é só me chamar. Minha câmera voltou, então, estou aqui. Certo? Ok? Então, bom dia a todos. Professora? Apareceu sim. Você pode colocar isso. no modo de apresentação para ela ampliar a tela aqui, né? Eu vou aqui, então, fechar o microfone, mas, antes de tudo, desejar um bom seminário a todos e até daqui a pouco. Mas estou aqui, ok? Primeiramente, bom dia a todos, né? Nosso grupo ficou responsável nos capítulos 16 ao 20, né, do livro do Vicente Gentil sobre corrosão, né? Sendo o capítulo 16 a água e a sua ação corrosiva, né, que eu vou iniciar falando. Depois vai vir o Lucas Jonas, que vai falar sobre corrosão em concreto. Aí os capítulos seguintes, o 18 e o 19, métodos para combate de corrosão e inibidores de corrosão. Quem vai falar é o Salomão, e a Mariana Milhomen vai falar sobre modificação de processos, de propriedades de metais e de projetos. Bom, como eu falei, né, eu vou começar o capítulo no capítulo 16, né, água e sua ação corrosiva. Nesse slide eu coloquei uma definição bem básica, né, do que seria água, e eu vou ler aqui. A água é uma substância extremamente importante para a manutenção da vida no planeta. Ela faz parte do corpo de todos os organismos vivos, transporta substâncias, garante a realização de diversas reações químicas, além de ser considerada um solvente universal em virtude da sua capacidade de dissolver outros compostos. Bom, basicamente a gente sai desse slide aí de uma ideia que é bem no finalzinho do trecho ali, que a água é um bom saímos desse slide que a água é um bom solvente, né? E o que seria água, o que seria, né, ser solvente, né? Ser solvente é como foi falado bem no finalzinho do texto, né? É a capacidade de dissolver outros compostos químicos, né? Um exemplo bem bobo, bem básico, seria o café, né? Para se fazer o café, você precisa primeiramente para fazer toda a solução, né? Você precisa de um solvente e de um soluto, né? E a mistura do solvente e do soluto gera uma solução, né? O exemplo do café seria, para fazer o café você precisa do pó de café, né? E do açúcar, né? E esses dois, eles se dissolvem em água, então por isso a água é considerada um solvente. Mas isso gera em torno daquela questão que a água é apolar e vem lá de estudos anteriores sobre químicas, né? Tanto é que essa afirmação que a água ser considerada um solvente universal às vezes chega a ser mentira, porque a água ela não se mistura com óleo, né? Porque o óleo é apolar e a água apolar e os dois não se conversam muito bem. Bem, passando esse slide, agora eu vou falar sobre uma introdução, né, que vai ser abordado desse capítulo, né. Temos, nesse capítulo eu irei falar sobre sais dissolvidos, gases dissolvidos, matéria orgânica, sólidos suspensos e micro-organismos. Para iniciarmos bem esse capítulo, partimos de um ponto de vista que a água é quimicamente pura. Todas as outras substâncias presentes, dissolvidas ou em suspensão, podem ser consideradas impurezas, né? Dissolvidos, eu acabei de explicar o que é, né? Agora, o que seria uma suspensão, né? Suspensão descreve uma mistura heterogênea de substâncias, né? Bem, agora eu coloquei alguns exemplos aí de sais dissolvidos, né? Temos o cloreto de sódio, de ferro, cloreto de magnésio, carbonato de sódio, bicarbonato de cálcio e de magnésio. Gases dissolvidos, os dois principais que se encontram na água é o oxigênio, o gás sulfúrico, o óxido de enxofre, amônia, cloro e gás carbônico.
Tudo isso depende de variações, né? Como no finalzinho ele está mostrando, né? Temperatura, pH e velocidade, sendo o pH uma constante logarítmica, ou seja, uma escala que varia de 0 a 14, né? Que vai mostrar se uma solução ela é neutra, se uma solução ela é ácida ou básica. Aí temos valores menores que 7, ela é considerada ácida, valores iguais a 7 é considerada neutra e valores maiores que 7 são consideradas substâncias básicas ou alcalinas. Agora eu irei falar sobre alguns exemplos de sais, né? Sais. Os sais eles possuem um eletrólito forte. Com isso, possuem um aumento da sua condutividade e concentrações muito elevadas desse sal provocam uma solubilidade do oxigênio menor, contribuindo para o decréscimo da corrosão, né? Uma palavra bem difícil desse slide aí, o que seria solubilidade, né? Solubilidade é a quantidade máxima que uma substância pode dissolver em um líquido e é expressa em mols por litros. Um exemplo de uma região que tem bastante sal, né, é a água do mar, né, que é o meio mais corrosivo mais complexo, constituído de sais contendo matérias orgânicas vivas, gases dissolvidos e matérias orgânicas em decomposição, né? E em água, né, nota-se que as mais frequentes formas de corrosão, né? Aí temos as corrosões uniformes por placas e por pits. Com o intuito desse slide é sair desse slide com o intuito que os sais da água tornam o eletrólito forte e, portanto, aumenta sua corrosão, né? Nesse slide aí, já adianto para a professora que eu vou pedir ajuda, porque essa parte realmente eu não entendi, porque que se eu diminuir o pH, eu tenho essas duas possibilidades, realmente eu não entendi. Se a professora quiser entrar para explicar, ou senão eu deixo para o final. Isso, aqui é o que nós temos, né, que é exatamente aquele, depende com relação ao potencial hidrogênio iônico, depende do elemento que nós estamos trabalhando. Se eu tenho faixas onde, no caso do ferro, né, eu tenho uma zona de imunidade com o pH, como você acabou de falar, pH alcalino. Mas outros elementos químicos, eu tenho faixa de imunidade com pH, pode ser pH ácido. Então, o potencial hidrogênio iônico, ele vai estar correlacionado com a diferença de potencial. Então, eu tenho ali um gráfico, aquele gráfico que nós tínhamos comentado da velocidade de corrosão, que vai definir para nós as zonas de passivação, as zonas de ativação e as zonas de imunidade do material. E isso também vai estar relacionado com a espécie química, ou seja, a forma como aquele elemento está ligado. Certo? Então, nem sempre eu posso falar, se eu aumentar o pH, eu vou diminuir a corrosão? Depende. Depende do meio e depende do material que eu estou trabalhando. Certo? Então, cada material tem as suas particularidades, ou seja, cada liga metálica tem as suas particularidades. Então, eu tenho que avaliar uma a uma. Entendeu? Tá claro isso, Jonathan? Sim, professora. Então, o potencial hidrogênio iônico, ele vai interferir na corrosão? Vai. Mas vai depender da liga metálica que eu estou trabalhando. Certo? Certo. Então, como você colocou aqui, ó, primeira possibilidade, parte catiônica, diminuindo o pH. Então, eu vou diminuir o pH, quando eu tenho que os íons alumínio, ferro, né, o ferro no estado 3+, aqui é 3+, tá? Né? Acho que faltou o tracinho aqui, ó. Ferro 2+, magnésio 2+, e zinco 2+, ou seja, são as espécies catio-iônicas, né?
o desprendimento de hidrogênio. O que vai acontecer com o hidrogênio? O hidrogênio vai reduzir ou oxidar. Ó, o metal estava na sua forma o quê? Iônica. E ele passou para a sua forma o quê? Ele ligou aqui na estrutura, formando um hidróxido, e o hidrogênio, que estava na sua forma ligada, saiu para a forma iônica. Então, quem está funcionando aqui, né, na verdade, que está sofrendo a reação aqui de oxidação. No caso aqui, o hidrogênio que está sendo desprendido para a forma iônica. Pensando nessa reação que você colocou aqui, da esquerda para a direita. Entendi. Tá? Então, isso quando aconteceu o quê? Quando eu diminuí o quê? O potencial hidrogênio iônico. Se eu diminuir o potencial de hidrogênio iônico, significa que eu aumentei a acidez ou diminuí a acidez? No caso, Bom, se eu diminuir o potencial hidrogênio iônico, então eu estou, que, como ele falou, que é uma grandeza logarítmica, né? pH, que é menos log da concentração do H3 ou mais. Então, se eu estou diminuindo o pH, qual é a característica ácida, neutra ou básica? Se eu tenho pH baixo, Jonathan? pH pH entre abaixo? 1, No abaixo de caso, 7. no caso seria básica? Não, pH, você acabou de falar para nós, falou, ó, pH entre 1, menor que, entre 1 e 6,9, ácido, 7, neutro, e acima de 7, básico, ou alcalino. Não foi isso? Você comentou agorinha? Isso. Isso, não No foi? caso, Então, eu menor que 7 estou seria ácida. menor que 7 é ácido. Então, significa que quando eu tenho esses metais, esses íons aqui, em solução, e o pH é menor que 7, diminuindo o pH, eu tenho essa reação onde eu vou estar o quê? Desprendendo prótons H+, da solução. Certo? Certo. E isso, então, é pHs abaixo de 7, potencial hidrogênio iônico, que é o que você citou o exemplo. Ok? A gente Ok. volta aqui daqui a pouco. Isso o quê? Possibilidade de hidrólise. O que é hidrólise? Lise, quebra hidro. Hidro, quebra pela água. Quebra da molécula proveniente da presença de água. Isso aqui é molécula de água. Certo? Então, hidrossalível seria causar decomposição através da hidrólise. Isso. Né? Hidrólise. Quebra através da presença de água. Professora, depois a gente volta nesses dois aqui, porque eu tenho muita coisa para falar ainda, senão vai tomar muito tempo do Não, restante então eu do vou grupo. ficar calada porque eu começo a falar e eu atrapalho, né? Aí, Fechando aqui um esse slide jogo eu antes do também, outro. essa segunda possibilidade também eu vou pular, depois a gente volta. Tudo bem, professora? Pode comentar aqui e depois eu volto. A gente volta nesses slides, tá ok? Pode continuar, pode fazer o comentário se você quiser, o comentário que você tem e depois a gente retorna aí, tá? No caso, a segunda possibilidade seria elevando o pH, ou seja, tornando a solução ela básica ou alcalina, né? Aí, fazendo isso, podem atuar inibidores de corrosão, efeitos de pacificação devido ao pH e barreiras protetoras. Na verdade, esse slide eu vou deixar para comentar depois, quando a professora tiver tempo, porque realmente eu fiquei meio perdido em relação a isso. Então, agora eu vou falar sobre gases dissolvidos, né? É, eu coloquei dois exemplos de gases dissolvidos que são, eles são facilmente encontrados em águas, né? Aí podemos perceber o gás oxigênico, né? E o H2S, que é o gás sulfídrico. E, o gás oxigênio é considerado um fator de controle, podendo acelerar ou retardar o processo corrosivo. O oxigênio é fundamental para a proteção de metálicos, alumínios e aços inoxidáveis. Como eu coloquei aqui no slide, esse gás ele forma uma película passivadora nesses metais, alumínio e aços inoxidáveis.
Por outro lado, o outro gás, que seria o gás sulfídrico, ele é proveniente de causas químicas ou biológicas. E esse gás ele provoca um odor no sabor da água, provoca também uma ação corrosiva sobre o ferro e aço e outros metais, gerando sulfetos correspondentes. Bom, a causa disso que podemos notar é uma coloração da água, né? Chegando até manchar camisas, né? E a remoção disso pode ser feita através da sua redução do pH ou se não da adição de cloração. Agora eu coloquei um outro slide bastante importante, é sobre velocidade, que isso pode ocasionar. O aumento da velocidade da água aumenta a sua taxa de corrosão, podendo ocorrer a remoção de produtos de corrosão protetores, tendo assim uma maior aeração. Em alguns casos, o movimento do eletrólito é benéfico, impedindo a formação de pilhas de concentração e a aeração diferencial, ou seja, a criação das pilhas, né? Velocidades muito baixas favorecem a disposição de sólidos. Outro slide bastante importante é sobre temperaturas, né? Temperaturas, elas aceleram as reações químicas, provocando a corrosão. Afeta também a solubilidade, produtos de corrosão e gases. É variável com a profundidade da região tropical. Bem basicamente, as reações de corrosão são usualmente mais rápidas em temperaturas elevadas, né? Mudanças de temperatura podem afetar a solubilidade de produtos de corrosão. Os gases são menos solúveis com a elevação da temperatura, né? O que quer dizer menos solúveis, né? Que eles podem se dissolver com a elevação que eles podem se dissolver com a elevação da temperatura. Medidas preventivas, essas medidas preventivas vão ser mais explicadas pelo Salomão, creio que ele ficou com algumas medidas, né? Combinação, seria revestimentos orgânicos mais proteção catódica. São métodos mais econômicos e eficazes. Essas aplicações são em plataformas de petróleo, tubulações e outros equipamentos submersos. O uso de ânodos de alumínio e zincos comuns em água do mar, equipamentos em contato com a água do mar. Devem ser projetados sem pares galvânicos. Áreas sujeitas à corrosão em ambientes marinhos, estacas ou pilares, não submersas na atmosfera marinha. Como foi citado bem no início, que a água do mar ela possui uma concentração maior desse sal, mas não é somente o sal que está presente naquela água que afeta o processo corrosivo, depende de outros fatores, né? Depende da substância dos poluentes, gases, partículas sólidas e aeração diferencial e névoa salina. Depende também da sua temperatura, umidade, tempo de permanência do filme do eletrólito na sua superfície metálica. Ventos trazem poluentes atmosféricos e contribuem para a deposição desses sais. Chuvas reduzem a corrosão, retiram resíduos de sais à altura acima do nível do mar. Áreas sujeitas à corrosão em ambientes marinhos vou falar sobre estacas e pilares, submersa. Próximo às áreas superficiais, a água mais aerada contribui para a corrosão. O crescimento da fuligem em águas superficiais restringe o processo corrosivo. Formação de camada de carbonato de cálcio que protege o metal. Águas mais profundas possuem uma menor concentração de hidrogênio, menor temperatura, diminuindo a sua ação corrosiva.
Áreas sujeitas agora eu vou falar sobre proteção em ambientes marinhos, né? Tem a sua pintura na sua parte atmosférica, na área da variação de maré, ou seja, onde a água fica batendo ali, e na área de respingos. Na área submersa, usa-se a proteção catódica por um ânodo de sacrifício ou de corrente impressa. Esse ânodo de sacrifício é um metal que vai ser colocado ali que ele realmente vai se sacrificar no lugar do outro, né? O nome já diz tudo, né? De sacrifício. Agora eu entendo um tema bastante importante onde é usado a água, né? A água nos seus sistemas de refrigeração, né? Creio que é mais comum, aí eu vou citar exemplos, né? Que creio que todo mundo aqui tem carro ou conhece alguém que possui carro ou tem carro, né? O uso da água no sistema de refrigeração do carro, né? Basicamente, aquela água que você coloca no reservatório ali, ele passa por pontos bem específicos do motor, né? No bloco do motor e no monobloco, em pequenos furos, onde essa água troca calor com o motor, né? Onde ocorre a combustão, né? A queima do combustível, né? E ocorre essa troca. O papel da água é de extrema importância no carro, né? Tanto é que ele favorece também uma melhor, como é que se diz? Ele favorece o óleo lubrificar melhor, né? E o que faz essa circulação da água no carro é um equipamento chamado bomba d'água, que fica localizado ali perto da sua correia dentada. E a forma de instalação desse equipamento é bastante interessante, né? Porque o motor basicamente é ferro e alumínio, né? E essa peça ela é de alumínio. Aí você tem uma proteção na região onde vai ser colocada a, a peça, né? Tipo meio que uma borracha. Eu pensava que antigamente que era só para não deixar a água escorrer para fora, mas estudando um pouco, pude notar que também que é para não haver tensões entre os dois metais, né? Ou seja, evitar o contrato em diferentes metais. Depois eu volto nesse exemplo da água, que eu vou falar sobre outro exemplo bastante interessante, que se usa a água nos seus sistemas de refrigeração, que é naquela usina nuclear de Angra dos Reis, né? Basicamente, eles usam esses dois sistemas, né? Se a professora quiser me corrigir, porque eu andei pesquisando, eu não sei se eu vou estar correto com a minha afirmação, mas eles usam os sistemas abertos sem recirculação de água e sistemas abertos com recirculação de água. Bom, como todos sabem, né, uma usina nuclear, ela funciona através da fissão, né? Aqui no Brasil a gente se utiliza a fissão do urânio enriquecido, né? E essa fissão ela gera bastante energia, né? Em forma de calor, né? Aí precisamos dissipar esse calor de, de alguma forma, né? Aí daí se utiliza uma primeira água que faz essa recirculação, né? Lógico que essa água recebe um tratamento específico, monitoramento quase que sempre, medição de outro sistema lá de medição do seu nível de pH, para ver se a água está sendo contaminada ou não. E o outro sistema que Angra dos Reis se utiliza, para quem pesquisar agora, vai notar que ela fica bem próximo à água do mar, né? Basicamente, eles utilizam essa água do mar para fazer sistemas de refrigeração, né? E essa usina nuclear, o, esse vapor que ela gera, né, com a água, ela gira essa turbina, aí criando tensões, criando correntes e assim por diante. Ou seja, são dois exemplos, um bem complexo, o outro comum do nosso dia a dia, né, que seria do carro, da água do carro e de um funcionamento de uma usina, né?
Basicamente, para fazer esses tratamentos, você tem um tratamento externos na água de alimentação. Agora, retomando o exemplo do carro, é comum a gente, em postos de gasolina, ver aquele líquido avermelhado, parecendo um suco de morango, e o pessoal nem liga para o que está colocando no carro, mas ele acaba meio que destruindo sem perceber o seu carro, né? Aquele líquido avermelhado que eu tô citando seria aqueles aditivos, né? Aditivos, uma sua principal função seria manter, né, a temperatura da água, né? Ou seja, não deixar a água evaporar. E aí, eu trabalhei durante 1 ano e meio numa oficina, e quem fazia essas limpezas era eu, né? Olha a confiança, né? Aí, geralmente, tinham aquelas marcas mais baratinhas de aditivo e aquelas marcas mais caras. E as que apresentavam, tipo, problemas eram aquelas marcas bem baratinhas mesmo, tipo, aquelas que custam R$ 8. Aí tinha umas de 20 e tanto. Mas quem que vai colocar um líquido de 20 e tanto no carro, né? É. Aí, quando, geralmente, quando se colocava esse aditivo, né, tipo, o primeiro estragar era uma mangueira de refrigeração, aí já ia, já não, ou mostrava onde que tinha furo, era até interessante, porque você trocava o aditivo e já apresentava furos, né? Aí tinha clientes lá que levavam uma água destilada, porque na oficina mecânica, querendo ou não, se eles for completar com água, eles vão pegar a primeira água que eles achavam, vai ser a água da torneira, né? E essa água da torneira, essa água potável, né? Ela tem uma concentração maior de cloro, né? Para matar bactérias e tal, né? Acho que todos aqui recebem o tratamento pela Saneago, né? Podemos notar que é uma água bastante com cloro, né? E essa água girando, imagina ali, né? No motor de um carro, onde você tem é, temperatura elevada, também você tem pressão e essa recirculação de água constantemente, né? O que pode provocar, né? Geralmente, naqueles reservatórios ficavam com a coloração tipo marronzada devido a isso, né? Aí tinha clientes lá que levavam uma água destilada, pediam para a gente fazer a limpeza, a gente fazia. Aí, tanto é que teve até um fato engraçado lá que sobrou essa água aí juntou a turminha de mecânicos lá, aí cada um resolveu dar um corte nessa água. Nem lembro mais do gosto, mas não gostei muito não. Bom, agora, é, esse capítulo, continuando sobre o tratamento da água, né, sistemas de refrigeração, são tomadas algumas medidas. A clarificação, evitar partículas sólidas, cloração, utilizada para diminuir a concentração de micro-organismos, o controle de pH para valores próximos a 7, a adição de inibidores de corrosão, como cromato de sódio, a adição de dispersantes, e também a adição de biocidas. É, agora, outro capítulo que eu peguei bastante importante, creio que é para a nossa área. Eu desde já peço desculpas porque ficou um trabalho bem. Tipo, assim, eu não gostei do que. Por nunca ter visto, né, ter que estudado agora. Na verdade, eu já vi falar sobre caldeiras e vasos de pressões e tubulações quando eu fazia um curso de aprendizagem no Senai, né? Mas a única coisa que eu me lembro sobre caldeiras era uma foto que o professor tirou de uma fábrica que ele trabalhava, onde o mau funcionamento dessa caldeira literalmente levantou o teto da, da fábrica inteira, né? Onde era próxima a ela ali, o professor falou que parecia um barulho de uma bomba atômica, né? Tanto é pelo risco que causa, você tem uma norma regulamentadora chamada NR13, que trata basicamente sobre isso, sobre caldeiras, vasos de pressão, tubulações quentes e metálicos de armazenamento.
A importância da criação dessa norma, basicamente toda a norma, ela prevê medidas de instalações para que a pessoa possa fazer uma instalação correta de um equipamento, né? Tomando todas as medidas, como deve ser feita a sua manutenção, sua instalação, aonde ela deve ficar e quais são as medidas de segurança a serem tomadas. Aí dessa norma eu peguei uma definição bem básica do que é uma caldeira, né? Caldeiras a vapor são equipamentos destinados a produzir e acumular vapor sob pressão superior à atmosférica, utilizando-se qualquer fonte de energia projetados conforme códigos pertinentes. Como eu falei, né, eu peguei uma definição pela norma. Isso seria um exemplo de uma caldeira, né? Essa aqui é uma foto meio que um desenho real de uma caldeira, né? Aí tem a próxima foto vai mostrar ela por dentro, né? Aí isso seria um exemplo de uma caldeira, né? É como eu falei, pessoal, eu não consegui entender bem o que seria por não conhecer, né? Mas já ter ouvido falar. Mas basicamente uma caldeira ela serve para a criação de vapor, né? Temos, cadê o ponteiro aqui? Aí temos a fornalha e tem regiões aqui a fornalha de onde saem os gases e onde aqui temos a água e onde sai o vapor saída do vapor da água, né? No caso. Aqui seria uma outra definição sobre caldeiras. Caldeiras são equipamentos destinados a gerar vapor. Basicamente, são divididas em dois tipos: fogos tubulares e água tubulares. Nas primeiras, os gases de combustão circulam dentro de tubos e água. É aquecida posteriormente e vaporizada. No outro lado extremo das tubulações. As caldeiras fogotubulares são equipamentos simples, trabalham com pressões e taxas de vaporização limitadas e destinam-se a pequenas produções de vapor. Agora eu vou falar sobre a corrosão em caldeiras, né? A corrosão em caldeiras é um processo eletroquímico que pode se desenvolver em diferentes meios, né? Meio ácido, onde o processo corrosivo é acelerado, provocando uma corrosão do tipo uniforme, e no meio neutro, onde a corrosão é controlada. Algumas medidas de prevenção em corrosão em caldeiras. A fim de se controlar o processo corrosivo no sistema de geração de vapor, né, que no caso são as caldeiras, são feitos tratamentos externos na sua água de alimentação e tratamentos internos nas suas águas de caldeira. Ou seja, essas águas recebem um tratamento específico, né, para determinada função que ela vai exercer e para o material que ela vai se trabalhar, né. Limpeza de caldeiras, tem mais um. Limpeza de caldeiras. Os dois principais são limpeza alcalina, utilizada para remover graxas e óleos, e limpeza química ácida, para remover outros depósitos que não puderam ser retirados pela limpeza alcalina. Basicamente, o meu trabalho foi referente ao livro do Vicente Gentil, né? Eu fiquei responsável pelo capítulo 16 e creio que os assuntos que mais me agradaram foi falar sobre a água no seu processo de troca de calor, né? Quando eu citei o carro, né? Por ter já trabalhado um pouco, né? E basicamente é isso. Agora, acho que quem vai apresentar é nosso amigo Lucas Jonas. Como eu estou com o trabalho dele aqui, Lucas, se quiser abrir o microfone, eu estou com o seu trabalho aqui, eu vou projetar, beleza? Beleza, Jonathan, obrigado. Bom, vou deixar o Lucas falar, né, Jonathan? A gente volta aqui para fazer uma síntese do que você falou, tá ok? Não, professora, tudo bem. Daqui a pouquinho a gente retorna, tá bom? E aí a gente tira aquelas dúvidas suas lá.
Então, agora é o nosso amigo Lucas, né? Isso, professor Lucas Jonas. Lucas, Lucas Jonas. Vai falar o capítulo 17, né? Corrosão concreta, não é isso? Uhum. Então, tá bom. Ok. Beleza. Pode passar para mim, por favor, John. Bom, professor, eu vou falar um pouco de corrosão em concreto, né? Quando a gente fala de corrosão, geralmente vem o ferro na cabeça, né? Vem aquele tom avermelhado, corrosão em ferro. E a gente não passa pela cabeça da gente que outros materiais, eles entram em corrosão, né? Praticamente todos. E o concreto é um deles, né? E como ele é uma base, tipo assim, essencial, principalmente na área de construção civil, tem que ser bastante estudado também o que leva a essa corrosão no concreto, que afeta as estruturas, né? E eu vou falar um pouco tanto da corrosão do concreto, né, que é da massa de concreto que a gente fala, quanto a corrosão da armadura, que eu também não sabia que chamava assim, mas é aquela parte de ferro dentro do concreto, né? Aquelas barras de ferros que ficam para dar sustentabilidade à estrutura. Então, basicamente, corrosão do concreto é isso, né? E ele tem de grande importância, porque a gente tem que evitar estudar o que causa a corrosão e evitar ela de várias formas para que a gente não tenha um colapso na estrutura principal. Aí pode passar, por favor, Jonathan. Aí tá um exemplo de uma corrosão muito grave que ocorreu no concreto, que atingiu direto a estrutura metálica dentro, né? Que é a armadura. E isso aí pode, com essa deterioração tão avançada, a estrutura pode vir abaixo, né? Porque acabou com tudo. Pode passar, Jonathan, por favor. Aí falar um pouco da corrosão e da deteriorização. Essa corrosão, ela é causada por alguns efeitos, né? Dentre eles são, pode passar por favor uma vez aí, Janta. São os mecânicos, né? Que a gente tem vibração e erosão. Entre esses fatores mecânicos, a vibração elas pode ocasionar uma fissura no concreto, essa fissura dá contato direto à armadura. Então, por exemplo, os reagentes eles podem entrar direto, ele transpassa pelo concreto e ataca direto a estrutura dentro, né? Que é a armadura, que é muito grave e que pode levar ao colapso novamente, né? A gente tem os processos físicos, que eles são as variações de temperatura, basicamente, né? Com variação da temperatura, a gente pode ocasionar o choque térmico, né? Com reflexo na integridade da estrutura. E a gente tem também os físicos, os biológicos, né, que são basicamente bactérias que atacam a estrutura também, tanto a parte metálica quanto a manta de concreto. E a gente tem o químico, que são os produtos químicos, que é o mais comum, né, que são os ácidos e sais que atacam a base também das estruturas, que eles estão relacionados à presença de substâncias químicas, né, nos diferentes ambientes. Tanto pode ser na água, no solo ou até na atmosfera. Aí pode passar, por favor. Aí a gente tem mais um exemplo de corrosão, que ela atingiu até chegar na base de ferro. Pode passar, John. Aí a gente tem as formas de corrosão, como que elas ocorrem, né? A gente tem a primeira aí, que é a corrosão uniforme, que ela é a corrosão da armadura em toda a sua extensão, quando exposta ao meio corrosivo, igual a gente viu nessa última imagem. Quando ela é totalmente exposta, a gente tem uma corrosão uniforme, ou seja, de toda a estrutura. Aí a gente tem a corrosão puntiforme, que é da armadura com desgaste localizado sobre a forma de pits ou alvéolos. Então, nessa corrosão, a gente vai ser numa parte específica da estrutura. Aí a próxima pode passar, gente. É a corrosão intergranular, o que acontece? Geram uns grãos na rede cristalina do material metálico, e aí as armaduras são submetidas a solicitações mecânicas, né? Que ela pode sofrer fraturas frágeis, perdendo material e toda a condição de utilização, que é uma forma muito grave de corrosão. Ai, desculpa, professor.
que afeta direto na estrutura, né? Então pode desabar tipo, o projeto inteiro por conta dessa corrosão. E a gente tem a fragilização pelo hidrogênio, que é uma corrosão ocasionada por conta do hidrogênio atômico, que ele difunde no interior do aço, da armadura, né? E causa fragilização e a perda da ductabilidade, e é possível a fratura da armadura, né? A quebra e o colapso também. Pode passar, Jonathan, por favor. Aí, professor, a gente tem uns exemplos, né, da corrosão, de como ela ocorre no concreto em si, né? Aí a gente tem aí a generalizada e a uniforme, né, que ela vai ocorrendo em toda a estrutura. Aí nós temos a generalizada irregular, que ela acontece em toda a estrutura também, só que ela é mais agressiva em algumas partes. A gente tem a localizada, né, que é em uma parte em si do concreto. Essa com a formação de pitch, né, são pontinhos que são afetados. E a gente tem as fissuras também, que é essa última opção aí. Pode passar, por favor. Aí os mecanismos, né? Os mecanismos são o quê? São o que levam a ocorrer a corrosão, tanto no concreto, tanto na armadura, né? Então, a gente tem o meio corrosivo. O que seria o meio corrosivo? São as composições químicas, a concentração, as impurezas, o potencial de hidrogênio, a temperatura e os sólidos que levam a causar a corrosão. Aí a gente tem também, pode passar junto, o material, né, que são as composições químicas, a presença de impurezas e os processos de obtenção que tem no meio. Aí depois nós temos as condições operacionais, né, que são as solicitações mecânicas, movimentos relativos entre o material e o meio de condição de imersão no meio. Aí a gente tem também, né, falar um pouco do que dos meninos já falou, mas tem uma imagem próxima que eu vou ter que explicar, professor, então eu vou falar de novo só para relembrar o que é o ânodo e o cátodo, né? O ânodo, ele é onde acontece a oxidação do metal, e o cátodo seria o metal ou outro condutor eletrônico que fornece os sítios para a semi-reação do meio, né? E a gente tem o eletrólito também, né? Que é o meio onde acontece a condução iônica, que muitas vezes é um meio aquoso. Aí pode passar, por favor, Jonathan. Aí nessa imagem aí, professor, a gente tem o ânodo e o cátodo, né? Eles podem estar na mesma barra de reforço do aço. E o ânodo é a localização em uma barra de reforço do aço, né? Onde a corrosão está ocorrendo e o metal está perdido. Aí o ânodo, a gente tem os átomos de ferro que perdem os elétrons, né? Para tornar o íons de ferro, né? Que é o ferro mais 2. E nessa reação de oxidação é referida como a reação anódica. E o cátodo é a localização da barra de reforço, aí onde vocês estão vendo, né? Onde não é consumido. Onde o metal não é consumido, né? Aí no cátodo, o oxigênio com presença de água aceita os elétrons de forma que o íon da hidroxila, que é o OH-, aí nessa reação a gente tem a redução e ela é referida como reação catódica. E o eletrólito é o meio que facilita o fluxo de elétrons, né? Que seria uma corrente elétrica, entre o ânodo e o cátodo. Aí dá para exemplificar certinho, né? Que chega os gases por cima, ou o ácido, ou os sais, que faz ele entra no concreto e atinge até a barra, que é onde ocorre geralmente aquela pilhazinha, né? Que a professora falou nas outras aulas. Aí pode passar, junto. Aí a gente tem os fatores que aceleram a corrosão. Aí tem vários. Aí o primeiro deles é a lixiviação. E o que seria essa lixiviação, né? Quando o cimento ele é hidratado, a gente forma o hidróxido de cálcio, né? Que é o CaOH. E com esse hidróxido de cálcio... Peraí, professor, que eu me perdi aqui na mesma anotação. Isso, forma o hidróxido de cálcio. E ele tem uma solubilidade alta, professor. E aí, quando ele entra em contato com quando a água entra em contato com o concreto, né? Ela varre esse hidróxido de cálcio pelo concreto. E aí, quando ele entra em contato com
dióxido de carbono, ele forma o carbonato de cálcio, né? E aí, com isso, a lixiviação do hidróxido de cálcio, aí, como ele é bem solúvel, quando ele vai saindo lixiviado do concreto, vai formando uma camada branca no concreto, né? E essa camada pode dar porosidade ao concreto. Aí pode passar junto. Aí a gente tem, com isso, a gente forma a carbonatação, né? Que é o dióxido de carbono junto com o hidróxido de cálcio. Eles fazem o quê? Com essa porosidade quando eles causam essa porosidade, essa mancha branca no concreto, um dos motivos é porque o pH do concreto ele diminui. Ele geralmente ele fica entre 12 e 13, ele vai para 8,5 ou 9, né? E isso causa passivação do aço, e ainda se houver excesso de CO2, como quando, por exemplo, em água agressiva, a gente tem uma formação de bicarbonato de cálcio, né? Que aumenta ainda mais a deterioração do concreto, porque a solubilidade a bicarbonato de cálcio ele é bem maior. Ele é em média de 13 miligramas por litro e Desculpa, Perdi aqui, professora. Peraí só um minutinho. O bicarbonato de cálcio, ele é de 1,890 miligramas por litro e dióxido de carbono não, do hidróxido de cálcio é de 13 miligramas. Não, é carbonato de cálcio. Carbonato de cálcio, 13 miligramas por litro. Isso, e bicarbonato de cálcio, 1,89 miligramas por litro, né? A solubilidade. Isso aí. Aí pode passar, já. Aí nós temos os ácidos, né? Deixa eu pegar aqui na anotação, só um minutinho. Aí os ácidos a gente tem vários tipos, né? Que tem o clorídrico, o sulfúrico, o nítrico, e eles diminuem também o pH e aumentam a deteriorização do concreto, né? Aí ele causa a destruição direta da pasta de concreto, que ela pode ser mais acentuada ainda devido ao poder do ácido. Então, dependendo do poder de destruição do ácido, né, que for, ela aumenta a destruição também do concreto. Aí, no concreto armado, ele tende a atingir uma coloração castanho alaranjada, que o armado seria a armadura dentro do concreto, né, o ferro. Então, quando ele começa a deteriorar, ele atinge essa coloração castanho alaranjada, que é normal, né, do ferro. E ainda ele pode ser agravado com o efeito das chuvas ácidas, né, que são chuvas carregadas com muito químico, e atinge, que devido à queima de combustível fóssil, então gera nas nuvens lá os gases, gera muito gás, e aí faz todo aquele processo lá, né, de chuva ácida, e que ajuda a deteriorar ainda mais os concretos. Aí a gente tem as bases depois, pode passar, que a natureza química do concreto, ela, por ser bastante alcalina, geralmente ele tem boa resistência às bases, né? Mas, por exemplo, se a base vir com concentração acima de 20%, ela corrói, mesmo assim, ela corrói o concreto. Aqui. Aí a gente tem nas bases a solução concentrada acima de 20%, né? Aí ela causa a solubilidade do silicato de alumínio, né? Que é formado na hidratação do cimento. Aí a gente tem uma base forte com hidróxido de sódio ou soda cáustica, né? Que forma também o aluminato de sódio, que é solúvel também. Aí tem a fórmula dele aqui, só que é bem extensa, professor, então não vou nem ficar passando. Aí a gente pode. Outra situação que pode originar a deteriorização do concreto também é quando a soda cáustica penetra no concreto e vai se concentrando devido ao fenômeno de evaporação, né? A deteriorização ela é resultante da cristalização do carbonato de sódio
hepta ou decta hidratados, né? Formando pela reação do NaOH, né? Que é o hidróxido de sódio, e o dióxido de carbono no ar. Aí a gente tem os sais também, que os sais ele faz a formação, basicamente, né? Eles são bastante agressivos para o concreto, por conta da ação que eles fazem, né? E eles ocorrem tanto na pasta de cimento, tanto na armadura. E como eles são eletrólitos, né? Eles possibilitam a formação de pilha, que facilita a corrosão do aço da armadura, né? A pilha é aquele processinho que a gente já viu, né? Um monte de vez. Então, aí a gente tem o sal de magnésio, o cloreto de ferro e tem outros também. Aí depois dos sais, deixa eu só não perder a ordem aqui. É a água do mar, que também tem bastante sais, né? Deixa eu só achar ela aqui. Aí a água do mar, professora, ela causa dano no concreto, tanto mecânico, né, que é com a ação das ondas ali no concreto, tanto quanto na parte de molhagem e secagem, né, que é com o aumento da maré e abaixo da maré, então fica molhando e secando o concreto ali repetidamente, né? E aí, nas zonas de respingo também, a gente tem a ação química dos sais dissolvidos, né? A gente tem o sulfato de magnésio, que ele é composto basicamente por 0,5% da água do mar, e aí ele reage com o hidróxido de cálcio, que forma o hidróxido de magnésio, que ele é mais insolúvel do que o cálcio. Aí ele é lixiviado do concreto, desculpa, e aumenta assim a permeabilidade do concreto, né? E aí, em seguida, pode ocorrer a difusão do cloreto existente na água do mar, que vai acelerar a corrosão da armadura. E aí, o sulfato de magnésio ainda pode reagir com alumínio, formando sulfato de alumínio de cálcio e deteriora o concreto de novo, né? Em água do mar, a gente observa o ataque proporcionado pelo sulfato de magnésio, e ele é menor em uma solução pura desde a concentração, né? Que o magnésio acho que é de 1,30 de miligramas por litro. Aí a gente tem os gases sulfúricos, sulfídricos e sulfetos. Pode passar junto. Aí, essa dos gases, professora, a gente tem a presença do gás sulfídrico na umidade e ela pode ocasionar sérios inconvenientes, né? O gás sulfídrico pode ser originado da hidrólise de sulfeto com sulfetos alcalinos, né? Por exemplo, a gente tem o Na2S mais o 2HO2, que ele vai para 2NaOH mais o H2S. E ele é muito comum, professor, ocorrer em pontes, em estruturas próximas ao mar. O que acontece? Ele pode... O ácido sulfídrico ataca o ferro, né, dando o sulfeto de ferro e o hidrogênio atômico, que em seguida ele passa ao hidrogênio molecular, que desprende do H, né? Que ele se desprende. Entretanto, o hidrogênio atômico, ele pode, em presença de sulfeto, ele não passa imediatamente a hidrogênio molecular, ele se difunde para o interior do material metálico, podendo ocasionar a fragilização do mesmo, né? A gente teve até um caso em Porto Alegre, onde eles estavam construindo uma ponte, e eles detectaram a presença de gás sulfídrico na umidade, e aí fragilizou bastante a estrutura da ponte, só que como estava no período de construção, eles conseguiram repor, né? Mas teve muitas pontes que entraram em colapso por conta disso, que eles não conseguiram verificar isso na construção ainda, né? Aí a gente tem as bactérias também que agem, que a gente tem a Thiobacillus thioxidans, né? Que ela oxida o enxofre ou compostos de enxofre e ácido sulfúrico, que é o H2SO4, originando então inconvenientes como a diminuição do pH e a formação de sulfato de alumínio de cálcio, com deteriorização do concreto e posteriormente ataque à armadura. E a gente tem também a desulfibrio-desulficans, que ela age sobre compostos orgânicos ou inorgânicos de enxofre presente nos esgotos e se desprende para o espaço livre acima do líquido e na região de condensação da umidade, é oxidado, né? Por bactérias aeróbicas para o ácido sulfúrico que ataca a superfície do concreto.
Então, a gente tem esse evento de essas duas bactérias, que elas atacam diretas, principalmente tubulação de esgoto, ou tubulação que fica submersa. Elas fazem esses ataques, aí muita gente coloca até tipo, um revestimento de plástico ao redor dela para diminuir essa ação. Aí a gente tem a corrente de fuga também, né? Que elas são frequentemente causas de corrosão em estruturas metálicas, né? Tanto enterradas ou submersas, porque o que ocorre com ela? Ela tem uma corrosão eletrolítica da armadura, ela é ocasionada pelas correntes de fugas, que ela penetra o concreto, professor, e atinge a armadura de aço na região de saída de correntes para retornarem ao circuito original, ocasionando a corrosão da armadura. Aí a gente tem por meio a condutividade, que é a presença de sal de cloreto e sulfato e nitrato, que possibilita a corrosão de armaduras também, que elas são eletrólitos fortes e permitem que o meio ambiente de baixa resistividade elétrica possibilita o fluxo de elétron característico no mecanismo eletroquímico de corrosão. Professor, eu só beber uma água aqui. Aí, professor, a gente tem a porosidade e a permeabilidade, né? Que é a penetração de soluções de eletrólitos ou de gases, como o oxigênio, que ocorre nas áreas mais permeáveis e porosas do concreto, né? Que ocorre lá devido àqueles problemas que a gente já citou mais em cima, né? Aí ela torna a resistividade do concreto baixa e acelera o processo corrosivo. Aí a gente tem as fissuras e trincas também, que ocorrem no concreto. É devido principalmente a soluções mecânicas, né? Que é a pressão sobre o concreto, ou algum choque, tremor, esse tipo de coisa. Aí vai gerando essas trincas, né? Que pode atacar direto na armadura. Aí pode passar, né? Aí que é um exemplo, professora, que a gente tem de uma estrutura próxima ao mar. Aí você pode ver que bem ali no cantinho onde está essa parte selecionada, é geralmente onde as ondas ficam batendo. Então está muito mais deteriorado, porque além de todo aquele processo que a gente viu com os sais, ela tem a ação mecânica da onda também, né? Então ele está mais deteriorado do que o restante da estrutura, que vocês podem reparar. Aí já chegou ao ponto de estar exposto a estrutura metálica, né? A armadura. Aí pode passar já. Aí a gente fala um pouco assim, professor, dos reparos nas estruturas de concreto, né? Aí primeiro a gente tem que fazer a caracterização da estrutura, né? O que que tá causando ali, qual que é o agente causador e o mecanismo de ação que está sendo utilizado, né? Se é por meio mecânico, se é por meio químico, físico. A gente tem que ver o que está causando esse dano à estrutura primeiro. Aí, quando a gente consegue localizar, ver o fato, o que está ocorrendo, aí a gente entra na retirada do material deteriorado. Aí, nessa retirada, a gente retira a massa de concreto ou a armadura que esteja deteriorada. Pode passar, não. Que esteja com problema, né? E a gente faz reposição. Geralmente na armadura a gente não tem como retirar, né? Porque ela está no meio ali do concreto, então o que o pessoal faz, eles soldam uma nova capa, né? Junto com aquela antiga e passa argamassa por cima de novo, né? Mais uma camada de concreto. Aí, se não houver comprometimento da armadura, pode passar. Aí, tipo, por exemplo, se houver o comprometimento, a gente faz essa troca, né? E a soldagem do negócio. E se não houver, a gente repõe o concreto e aplica a argamassa normal, né? Só repõe o concreto que foi perdido e tendo o negócio, a gente solda a nova armadura, né? Aí a proteção
a gente faz as medidas de proteção para evitar a corrosão de concreto são de várias naturezas, né? Algumas já são usadas na formulação do cimento e do concreto, e outras elas são formadas após a estrutura pronta, né? Então, na formulação de cimento e argamassa, né, a gente é recomendável diversas medidas de proteção de concreto, sujeito à ação de sulfato ou de ácido sulfúrico, né? Então, algumas devem ser consideradas já na fase de projeto, pois em alguns casos são impraticáveis após a conclusão da estrutura. Então, a gente tem que fazer lá na base mesmo, né? Aí, geralmente, eles fazem um cimento resistente a sulfato, né? Que é um cimento que contém um teor de alumínio tricálcio menor que 8%. E a gente tem um cimento com alto teor de monoaluminato, né, de cálcio, que é o chamado também o cimento aluminoso. E a gente pode usar também o cimento de escórias de alto forno ou ainda cimento pozolânico. Cimento com teor elevado de alumínio tricálcio é usado para aumentar a resistência de ação do cloreto. Aí a gente tem também os materiais compostos por polímeros, né? Que é o concreto impregnado com polímetro, que é um concreto previamente seco e curado. Ele é impregnado com um monômero de baixa viscosidade e polimerizado em seguida por aquecimento ou radiação. A gente tem o concreto também com cimento e polímero. Ele é uma pré-mistura de pasta de cimento e agregado na qual se adiciona o monômero antes da secagem em cura, e geralmente são usados poliéster estireno ou expoestireno e resinas furânicas e cloreto de vilidreno. E a gente tem o concreto polímero também, que é constituído e agregado ligado com um polímero no lugar do cimento. Aí a gente tem também os revestimentos protetores, que ele é feito a limpeza para retirada da nata superficial de cimento, né? Que deve ser feito por ação mecânica com o lixamento. A gente usa mão de tinta também, que não saponificáveis, né? Que são tinta resistente à alcalinidade do concreto. A gente não deve encapsular o concreto, né? Se ele não estiver completamente seco, com película impermeável em ambos os lados, pois a umidade retida tende a sair e espolar películas impermeáveis. Então, tipo, tem que esperar o concreto secar total, né? Para depois aplicar essas massas impermeáveis nele. Aí a gente pode usar tinta à base de resina epóxi ou poliuretana, né? Vinilica, acrílica, borracha clorada, tintas asfálticas e emulsões ou dispersões acrílicas, pintura com impregnação de uma solução de silicato de sódio, que for menos alcalina possível, ou um tratamento com fluossilicato de magnésio, que é uma formação de camada superficial de fluoreto de cálcio, e um gel de sílica hidratados e misturado com hidróxido de magnésio. E tem o processo de ocratação também, né, que é usado em concreto pré-moldado, tratamento de concreto em autoclave com tetrafluoreto de silício gasoso. Aí a gente tem a aplicação de tintas ECPOS e tintas ricas em zinco e o revestimento em zinco também, tudo isso para proteção. Aí tem também o meio de proteção catódica que a gente usa para, né, que a proteção catódica ela é geralmente por corrente impressa ou forçada, e ela é usada para proteção da armadura e é colocado um cátodo ou um catodo, né, em um sistema elétrico de corrente contínua, usando-se ânodos inertes em forma de tela, que, por exemplo, como por exemplo o titânio revestido com camada de óxido condutor ou ânodo de polímero condutor. E tem os inibidores de corrosão também, que o Salomão vai falar agorinha, mas são adicionados à massa de concreto a fim de evitar a ação do cloreto. Entre os mais usados está o nitrito de sódio, e tem sido testado e empregado nitrito de cálcio para evitar a corrosão do cloreto de sódio. Os teores de nitrito de sódio eles variam de 1 a 4% em relação à massa do cimento e vêm sido indicados para condições pouco e extremamente corrosivas, respectivamente. E é isso aí. E aí, Lucas? Muito bom. Obrigado.
A gente depois retorna. Você está gripado? Você está bem? Uhum. Tô com a garganta ruim, professor. Ah, tá. Bom, o pessoal esperando qual que é o próximo vai falar. É o Salomão, né, Salomão? Você vai falar sobre Professora, o... Sim. se a senhora quiser fazer as observações agora, creio que não vai dar tempo, que a gente vai ter uma aula 8h30, professora, todo na quarta. Vocês têm aula 8h30 e aí termina que horas? Deixa eu olhar aqui no aplicativo, professora. Nós ainda temos sempre Geralmente demorado, mas... é uma hora de aula, professora, então acho que vai até 9h45. E aí vocês podem retornar novamente para cá ou não? Qual é a disponibilidade dos senhores, que a gente não tinha agendado, né? Pior que no horário das 10h30 ao meio-dia, professora, a gente tem aula de cálculo, aí a gente está com umas 2 listas para entregar amanhã, até meia-noite. E aí não sei do pessoal, vocês vão ter essa disposição do horário. Qual é o horário que vocês preferem, pessoal? Qual é o horário que vocês têm disponível? Porque a gente tem que fechar esse seminário e temos mais um seminário ainda. A gente vai precisar Isso. nos organizar num horário. Ainda tem... eu sei que eu realmente prolongado aí, mas teríamos disponibilidade para hoje, Salomão? O grupo de vocês e os colegas que também estão assistindo? Olha, se for para fazer a completude das apresentações, creio que para não atrapalhar o grupo de amanhã, seria interessante mesmo fazer hoje, né? Amanhã vocês têm mais tempo pela manhã? Deixa eu ver aqui, professora. Acho que amanhã a gente vai ter uma aula de geometria. No caso, teria um horário das... Amanhã teria um horário das 10h30 às 11h15. Na Certo. Então quinta-feira. vamos fazer o Isso na seguinte. quinta-feira. Quinta-feira. Então vamos fazer o seguinte. Eu vou fazer as observações agora com relação ao seminário do Lucas do Jonathan e do Lucas. E fica então como o capítulo do Salomão inicia a parte de proteção. E aí amanhã a gente vai falar só de proteção. Finaliza Salomão e quem mais? A Mariana, né? Exatamente. E continua o outro grupo. Aí amanhã a gente fecha a parte de proteção. Pode ser assim, então? Pode ser, professora. Para mim tudo bem, professora. Para mim também tá tudo bem. Tudo bem. Então amanhã a gente começa às 7 horas, aí nós vamos até o horário que é possível. Vocês falaram que começa às 9h10, né? No caso, professora, deixa eu olhar aqui de novo, a gente vai ter uma aula de geometria analítica. Acho que também quase no Você falou mesmo... para... Não, 8h45, professora. Hoje a gente Começa. tem aula de cálculo, né? E vai ter uma aula de tradução. Vocês têm uma aula de geometria analítica e depois vocês estão vagos de novo. Então a gente faz uma parte do seminário antes da aula de geometria analítica, dá o espaço da aula de geometria analítica e depois a gente retoma novamente para poder fechar. Pode ser assim? Pode, professora. Então, tá bom. Volta lá para mim, então, que eu vou tentar aqui ser um pouco rápida, né? Se eu tentar ser sucinta. Lá no seminário do Jonathan, lá no início, tá? Basicamente, então, tanto o Jonathan quanto o Lucas falou dos processos corrosivos, né? Pensando na questão dos mecanismos, né? E da morfologia e basicamente o meio corrosivo. O Jonathan trabalhou bem a questão do meio corrosivo, as condições para que isso possa ocorrer a corrosão. Volta lá no seu primeiro slide. É esse aí? Você começou? Não, é esse o próximo, é esse aí mesmo. Obrigada. Bom, então, a água, ela depende, né? Ela é um meio corrosivo. Excelente, mas depende de suas características. Como ele falou, como a água é um solvente universal por causa da sua polarização, mas solvente universal entre aspas, porque depende de determinadas substâncias, ela não solubiliza, né? Mas de uma forma geral,
nós vamos ter essas condições: sais dissolvidos, gases dissolvidos, matéria orgânica, sólido de suspensão, micro-organismos. E, além de tudo isso, as questões físicas: variação de temperatura, potencial hidrogeniônico, movimentação dessa coluna de água, pressão. Tudo isso interfere nos mecanismos corrosivos e na resistividade do meio e com relação ao fluxo de elétrons. Bom, quando né, voltando aí que o Lucas falou, nós falamos tanto, né, Lucas, mas é preciso que entenda isso. Realmente, todo mundo, pelo menos dessa disciplina, tem que sair entendendo que quando eu tenho alguma possibilidade de geração de um fluxo de elétrons, eu tenho uma diferença de potencial. E se eu tenho essa diferença de potencial, eu tenho um mecanismo de corrosão. Qual é esse mecanismo de corrosão? Quando eu tenho a diferença de potencial, dependendo, e aí tem N fatores que podem gerar essa diferença de potencial, eu tenho uma forma de mecanismo de corrosão. Qual é esse mecanismo de corrosão? Nós temos 3 mecanismos de corrosão. Quais são? Mecanismo eletroquímico, mecanismo químico e mecanismo eletrolítico. Hoje foi falado os 3. Certo? Tudo bem? Então, nós temos quantos mecanismos de corrosão? 3. 3. Certo, Lucas? Você falou nos 3 hoje, inclusive você falou, né? O mecanismo eletroquímico, quando que ele acontece? Diferença de potencial e ele é espontâneo. Esse é o eletroquímico. O químico, você mostrou todos aí nas reações que acontecem na estrutura do concreto, no agregado do concreto, não na armadura, porque no agregado do concreto eu tenho que reações químicas, né? Essas reações químicas, elas podem estar acontecendo por fatores físicos, fatores químicos, seja meio ácido, meio básico, fissura, fratura, choque mecânico, tensão, tudo isso pode gerar o quê? Alterações, deterioração do agregado, das diversas reações químicas que pode acontecer. Mas nesse caso, eu não tenho a formação de uma pilha, ou seja, eu não tenho um processo eletroquímico ou eletrolítico. Quando é que eu tenho o processo eletrolítico? Quando ataca a armadura, professor? Sim, a armadura, mas a armadura pode ter eletroquímico e eletrolítico. Quando é que eu tenho o eletrolítico? Pode responder todo mundo, quem quiser ajudar aí. Quando é que eu tenho o eletrolítico? Você falou aqui muito bem. Quando eu tenho o quê? Uma corrente de fuga. Quando eu tenho uma corrente de fuga, eu tenho uma estrutura onde ela estava estável, não tinha uma diferença de potencial espontaneamente, mas eu introduzi uma corrente e essa corrente entrou na minha estrutura e ali, então, eu vou ter o quê? Uma menor resistividade, consequentemente, eu vou ter um fluxo de elétrons, e se eu tenho um fluxo de elétrons, eu vou ter uma área anódica e uma área o quê? Catódica. No caso da minha corrente de fuga, é aonde ela vai estar saindo da minha estrutura em direção à fonte, é que eu tenho o quê? A área que está perdendo elétrons, ou seja, a área que está sofrendo o quê? Oxidação, é o meu ânodo, e é ali que está ocorrendo o quê? A corrosão. Então, existem 3 mecanismos básicos de corrosão: eletroquímico, químico e eletrolítico. Qual é a diferença entre eles? Químico, reação química sem transferência de elétrons. Eletrolítico, reação química com transferência de elétrons, mas eu preciso de uma força externa, uma corrente, uma energia externa para que isso aconteça, para diminuir a resistividade do meio. E o eletroquímico é um processo espontâneo. Tá claro isso? Lucas, você falou, nós batemos muito nisso, mas é preciso que fique claro. Bom, essas características aqui que vocês colocaram, sais dissolvidos, gás dissolvido, matéria orgânica, sólido de suspensão, micro-organismos ou bactérias, o que eles vão propiciar? Uma heterogeneidade no meio, seja com relação
há maior fluxo de elétrons, sais dissolvidos, eletrólitos, menor resistividade do meio. Então, se eu tenho um maior fluxo de elétrons, consequentemente, a minha área anódica vai induzir com que a minha área catódica vai acelerar o processo de corrosão, porque eu vou ter uma maior fluxo, né, de corrente no sentido da minha área anódica. Então, eu vou ativar o meu metal menos nobre, ou seja, aquele que tem maior potencial de oxidação, a sofrer corrosão. Então, aumentei os sais dissolvidos, eu vou ter, e aí, logicamente, a gente está falando do meio água, e sais são substâncias com ligação iônica, então ocorre só o quê? Dissociação, então são excelentes o quê? Condutores, sais dissolvidos são excelentes condutores, consequentemente, eu vou ter as condições de acelerar os processos de corrosão pelo mecanismo eletroquímico. Gases dissolvidos, isso é importante, quanto maior a oxigenação do meio, maior a corrosão ou menor a corrosão? Eu tenho uma pilha, por qual princípio? Por ação local, por bimetálica, por aeração diferencial, por diferença de concentração, qual é? Quando eu tenho maior oxigenação do meio? Por aeração? Diferenciação de ar. Por aeração, onde a área menos airada oxida e a área mais airada reduz. Então, está claro. E isso faz com que a gente tenha, então, o quê? Um processo, é um processo onde nós também teremos, né, um maior fluxo de elétrons, uma menor resistividade, e, consequentemente, tornar a nossa área anódica mais ativa e maior será o processo de corrosão. Matéria orgânica. O que a matéria orgânica vai interferir na corrosão? E aí o nosso amigo Jonathan falou da caldeira, e falou, eu não conheço muito caldeira, mas caldeira é um problema seríssimo, sabe por quê, Jonathan? Por exatamente quando eu tenho acúmulo, né, a minha água não foi muito bem tratada, a água de alimentação da caldeira, e consequentemente eu tenho incrustação, né, de partículas sólidas na parede da caldeira. E aí, consequentemente, a caldeira trabalha com o quê? Com questão de vapor. Pressão, não é isso? Vapor, e aí eu aumento o quê? A pressão. E aí onde eu tenho a recirculação de vapores, quando eu tenho ali, né, eu tenho uma tubulação, e essa tubulação tem um diâmetro. Se eu tenho ali um incrustamento de sólidos que estava, né, ou de matéria orgânica, ou ainda sólidos suspensos, que não foi tratado essa água, isso que é importante isso para o tratamento da água de caldeira e o acompanhamento, porque isso vai fazendo um depósito. Isso vai fazendo um depósito, tem dois fatores. Primeiro, eu vou interferir na questão da pressão. E segundo, aonde está ocorrendo o depósito, eu tenho uma heterogeneidade na composição química. Se eu tenho uma heterogeneidade na composição ali, aonde que vai ocorrer? Eu vou gerar, então, uma diferença de potencial. Pessoal, o principal, que foi o capítulo 8 colocado, heterogeneidade. Onde eu tenho a possibilidade de uma geração heterogênea, de uma condição heterogênea, seja ela na solução eletrolítica, seja ela na composição do material, seja ela na oxigenação, seja ela na questão de tensão, né, num ponto e menos tensionado no outro, eu tenho a possibilidade da diferença de potencial. Se eu tenho a possibilidade de diferença de potencial, eu tenho um fluxo de elétrons. Se eu tenho um fluxo de elétrons, eu tenho uma geração de uma pilha eletroquímica. Se eu tenho a geração de uma pilha eletroquímica, eu tenho um processo corrosivo eletroquímico, ou seja, eu vou gerar uma área anódica e uma área catódica, e aonde eu vou ter a substância, aonde tiver essa diferença, por exemplo, menos oxigenação, é lá que vai corroer, né? Menor concentração, é lá que vai corroer, tensão, né, aonde está tensionado, é lá que vai corroer, e, consequentemente, o incrustamento, é lá que vai corroer, e aí, se eu tenho uma corrosão dentro de uma caldeira, eu tenho uma bomba, né, além de eu vou explodir, isso aí, quando explode uma caldeira, né, eu tenho realmente, como o Jonathan falou, eu tenho
é um abalo no quarteirão inteiro. Eu, há uns 30 anos atrás, trabalhava ainda, né, na Mabel, e quando a gente estava trabalhando, a caldeira de lá explodiu, morreram 5 pessoas. Tá? Então, não é brincadeira, manutenção. E quem cuida de caldeira é engenheiro, viu? Quem é responsável técnico, né? Quem põe a RT lá é engenheiro, e exatamente por causa disso, tá? Então, a água é um problema? A água é um problema na questão de corrosão. Por quê? Porque ela pode carregar todas essas heterogeneidades. E tendo essas heterogeneidades, eu vou ter corrosão. Tá claro isso ou não? Para mim ficou bem claro, professora. Sim. Tá? Então, o grande fator da corrosão chama-se heterogeneidade. Por quê? Porque se eu tiver heterogeneidade, eu vou ter pontos diferentes. Pontos diferentes significa diferença de potencial. Diferença de potencial significa que eu tenho uma corrosão eletroquímica. É um dos mecanismos. Tá? Então, temperatura. Temperatura é um problema, como o Jonathan falou. Por que a temperatura é um problema? Porque aí depende muito das condições. Se eu tiver elevadas temperaturas, a gente espera que eu acelere o processo corrosivo. Mas tem determinadas condições que, se eu tiver baixa temperatura também, eu posso acelerar o processo corrosivo. Então, porque eu posso possibilitar um maior encrustamento, então aí eu gero também aquela outra questão de depósito de sólido suspenso, de matéria orgânica. Outra coisa, o potencial hidrogeniônico depende do elemento químico da substância da liga metálica que eu estou trabalhando. No caso, por exemplo, de ferro, o ferro é com pH básico, eu tenho uma menor possibilidade de corrosão, mas isso é específico do ferro e do tipo de ferro que eu estou trabalhando. Tá? Então, o capítulo 13, né, traz exatamente isso, mostrando essas possibilidades, que é o diagrama de Paul-Bax, ou também chamado diagrama de Paul-Bax, porque eu tenho que avaliar cada elemento e as espécies químicas que ele está em relação à diferença de potencial e o potencial hidrogeniônico. E aí eu vou ter que gerar as zonas de passivação, polarização e neutralidade ou inativação. Tá? O que é zona de passivação? O que seria passivar um meio? Passivar um meio é você aumentar, é você criar uma barreira, seja ela com relação ao fluxo de elétrons, né, a solução eletrolítica, ou seja, ainda revestindo o eletrodo, né, aonde está ocorrendo a oxidação, o ânodo, ou ainda revestindo o eletrodo aonde ocorre redução, porque ele também vai diminuir a corrente e, consequentemente, diminuir a corrosão. Tá? Então, a passivação é no sentido de diminuir a resistividade do meio, normalmente gerando películas de proteção passivadoras. O Salomão vai falar sobre isso. Não é isso, Salomão? Exato, que no caso são chamados de filmes passivadores. Isso, e a polarização é a questão de aproximar os potenciais de oxidação, os potenciais de redução. Isso também está relacionado com essa questão do potencial hidrogeniônico, tá? Então, tem a polarização catódica e tem a polarização anódica. Polarização anódica, aproximar os potenciais do ânodo. Polarização catódica, aproximar os potenciais do cátodo. E, consequentemente, eu tenho um menor fluxo de elétrons. Se eu tenho um menor fluxo de elétrons, eu tenho uma maior resistividade. Se eu tenho uma maior resistividade, eu tenho uma corrosão menos intensa. Então, são fatores que nós podemos mexer no sentido de quê? De retardar esse processo. Mas tudo isso é o quê? Heterogeneidade. E a heterogeneidade causa corrosão, principalmente a corrosão eletroquímica, que é a diferença de potencial e um processo espontâneo. No caso do concreto, nós temos, eu já estou indo rápido, porque vocês falaram que tem que terminar 8h30, né? No caso do concreto, nós temos, então, o que o Lucas apresentou, nós temos os 3 mecanismos de corrosão: químico, eletroquímico e eletrolítico. O grande problema do concreto com relação ao agregado é ocorrer as condições físicas, químicas, que possibilitam
a estrutura do concreto, o agregado, ocorrer reações químicas. Por quê? Porque se ocorrem reações químicas no agregado, o que eu dou possibilidade? Eu dou possibilidade de abertura nessa estrutura do agregado. Se eu dou possibilidade de abertura nessa estrutura do agregado, aonde vai chegar a solução eletrolítica, seja ela através de umidade, seja ela através de gases dissolvidos, seja ela através de aumento ou diminuição do potencial hidrogênio iônico, vai chegar aonde? Na minha estrutura metálica, na minha armadura. A minha armadura, ela tem o que na sua composição? Ligas metálicas. Ligas metálicas, eu vou ter lá ferro e eu vou ter outro elemento químico, por exemplo, alumínio. E eu vou ter o que nesse material? Diferença de potencial. Lucas, Lucas, vamos lá, no seu slide, eu estou tentando ser rápido aqui, tá claro aqui o que eu falei com relação ao slide do Jonathan, pessoal? Isso, volta só um pouquinho, tá claro. uma coisa aqui que é a superfície do concreto que você colocou, um slide onde você mostrou, aqui eu tenho uma pilha. Só para fechar isso. Tem muita coisa para dizer, mas o que não dá, a gente faz só sintetizando. Isso, acho que é o próximo slide. Esse aqui. Olha aqui, isso aqui é a coisa mais interessante que nós temos. Eu tenho aqui uma estrutura, né? O que é isso aqui? Qual que é isso, essa composição? O que é esse material aqui? Aonde você está falando? Aqui, onde eu estou passando o mouse, vocês estão vendo aqui esse material? Aqui e aqui. Que material é esse? Ah, sim, aham. Professora, quem tem ali embaixo, né? É eu, professora. Hã? Quem tem o controle aqui do mouse, como eu estou apresentando, é eu. A gente não consegue ver. Não consegue ver? Eu estou mexendo aqui, achando que eu estou mostrando, né? Essa aí, ó. Aonde você está? Exatamente aí. Aqui? Né? Aonde você mostrou zona, isso. Em cima, lá em cima tem um assim, ó, condutor, aí barra de... Está escrito barra de aço, não é isso? Ah, sim. Barra de aço. Então, esse material aí é aço. Aço. Composição química, nós temos no aço o quê? Ferro. A mesma composição você tem aqui na zona anódica e a mesma composição você tem na zona catódica. Confere? Isso, professor. Não é? O que aconteceu aí, Lucas? Por que eu tive transferência de elétrons? Por conta da intervenção dos outros elementos químicos, professor? E qual dos elementos químicos que mais complicou a minha vida? Olha aqui, ó. Olha aqui embaixo que você colocou. O2, SO4 e cloreto. Não é isso? E eles penetrou no concreto. Penetrou no agregado do concreto. Por quê? Porque eu tinha fissuras ou aeração, enfim, eu tinha abertura nessa estrutura do concreto. E, consequentemente, esses gases penetraram e chegaram aonde? Lá na minha armadura. Chegando na minha armadura, causou o quê? Uma pilha por aeração diferencial no aço, que é o aço, a mesma composição química na estrutura. Mas eu tenho ali, né, no caso, uma pilha por aeração diferencial, porque ele está até mostrando a questão da oxigenação ali, e, consequentemente, eu gerei, então, né, a área mais aerada, minha área redutora, e a área menos aerada, minha área, né, oxidante. E aí eu vou corroer, né, eu vou ter uma corrosão lá na minha área menos aerada, na minha área anódica, uma corrosão. Que mecanismo é esse? Químico, eletroquímico ou eletrolítico? Esse é eletrolítico, né, professor? Não, esse é eletroquímico. O eletrolítico eu preciso ter uma DDP, uma corrente de fuga para poder chegar lá, que força isso acontecer. Aqui não aconteceu, aqui simplesmente entrou o quê? Eu tenho a formação de uma pilha num processo espontâneo, quando eu tive fissura no concreto. Consequentemente, eu também estou tendo o quê? Uma corrosão, mas uma corrosão no agregado. Qual é o tipo de corrosão que eu estou tendo no agregado? Química, professor? Química.
Então, eu tenho uma corrosão associada ao concreto, eu tenho uma corrosão química no agregado, uma reação química, onde eu vou solubilizar o agregado do concreto. A hora que eu solubilizo, né, como o Jonathan falou, solubilização é um termo importantíssimo, né, e aí você mostrou, inclusive, o KPS, o coeficiente de solubilidade de determinada substância, né, do carbonato de cálcio, que constitui, que forma, e aí você tem, né, um alto coeficiente de solubilidade. Então, você vai solubilizar o concreto, o agregado do concreto, consequentemente, você vai permitir que entre algo chegando na armadura e cause uma heterogeneidade. Esse algo que vai causar heterogeneidade vai formar uma diferença de potencial, vai diminuir a resistividade e eu vou ter, então, a corrosão eletroquímica. Certo, pessoal? Então, são aplicações, né, são situações onde eu posso ter corrosão eletroquímica, onde eu posso ter corrosão química e onde eu posso ter corrosão eletrolítica. Para minimizar isso, né, vocês falaram alguma coisa sobre inibidores, sobre proteção catódica com corrente impressa, corrente contínua, ou ainda você pode fazer, né, você fala, eu posso retirar um pedaço da armadura, fazer solda, mas isso é muito complicado, mas também tem que lembrar em consideração que quando eu faço solda, eu tenho um outro problema, porque eu ali aumento a temperatura num ponto e eu tenho resfriamento em outro ponto, e isso gera uma diferença de temperatura e eu gero um fluxo de elétrons por diferença de temperatura, consequentemente eu também gero ali uma corrosão aonde eu fiz a solda, por isso que corrosão acontece aonde eu faço a solda. E isso tudo é difícil de ser controlado. São, né, situações que devem ser pensadas e refletidas antes de você fazer o projeto, seja ele, né, de automação de um sistema, conhecendo as diversidades do meio, as diversidades da composição química e as diversas possibilidades de você gerar corrosão eletroquímica, corrosão química ou corrosão eletrolítica. Aí você pode perguntar assim, né? Aí, professor, então como é que eu controlo tudo isso? Não, a gente, realmente, esse é o grande gargalo, por isso que o nosso amigo que começou falando, cadê ele aí? Não acho que não está aqui mais. No primeiro seminário, quem é que começou falando no primeiro seminário aqui desse grupo? Não, da Engenharia, Controle e Automação? Eu acho que foi o Vanderlei. Vanderlei, né? Que começou falando das grandes... Cadê? Você está aí, Vanderlei? Tô sim. O que você começou falando com relação ao PIB dos países desenvolvidos com relação à corrosão? Lembra disso? Lembro sim, que a corrosão está relacionada com bastante custo, né? Tanto energético, de energia, como recursos minerais. Aí, tanto o país, quanto mais tecnológico ele for desenvolvido, mais custos ele terá, será proporcional. Porque eu tenho essas diversas possibilidades, né? Então, quanto mais eu tenho investimento em tecnologia, eu tenho também um investimento no sentido de buscar caminhos para minimizar os processos corrosivos. Mas, quando eu falo de um experimento, né, em um laboratório, eu consigo controlar, mas quando eu penso no campo, eu tenho N variáveis, e essas N variáveis, elas levam a uma única palavra. Se vocês fossem definir para mim qual é o principal fator da corrosão, qual era em uma única palavra, o que vocês definiriam para mim? Diferença de potencial. Mas nem sempre, Salomão, por quê? Porque eu posso ter a corrosão química, e a corrosão química não tem diferença de potencial. Eu definiria como se fosse o meio onde ela está localizada. Eu acho que tudo depende do meio. Com certeza, tudo depende do meio, isso é uma consequência. Mas eu poderia definir em uma única palavra o que causa a corrosão. Quem mais sugere? Uma única palavra, nós falamos hoje. Eu já vou encerrar, gente, eu sei que vocês estão aí angustiados.
eu definiria como heterogeneidade. Se eu tenho uma heterogeneidade, eu tenho possibilidade de ter um processo corrosivo, seja ele químico, eletroquímico ou eletrolítico. Pessoal, tá claro isso para vocês? O que é um mecanismo químico, o que é um mecanismo eletroquímico, o que é um mecanismo eletrolítico? Sim, professora. Tá claro isso? Porque esse é o fundamental. O que causa isso? A heterogeneidade. E aí a heterogeneidade, no seminário do Jonathan, ele colocou isso bem detalhado, né? Com relação, por exemplo, à particularidade do solvente água, que é pH, temperatura, a velocidade de agitação na coluna de água, diferentes profundidades, né? São fatores físicos, composição química, entra na parte química, né? Diversos sólidos em suspensão ou dissolvidos, seja ele proveniente orgânico ou inorgânico, e aí a gente tem também a composição de elementos, substâncias químicas que podem se dissociar no caso de ácido, no caso de bases e de sais que podem se dissociar, ou no caso de ácido que pode se ionizar. Então, tudo isso são nossos eletrólitos, possibilidades de menor resistividade, maior fluxo de corrente elétrica. E aí, esses eletrólitos podem, né, então, são os nossos meios corrosivos, facilitando, então, essa transferência de elétrons e, consequentemente, ocorrendo a corrosão. Certo? Tá claro isso? Dúvidas agora podem perguntar. Eu tentei ser mais sintética possível. Os meninos, de uma forma, assim, difícil, né? Porque são capítulos que têm muito conteúdo, mas conseguiram aqui apresentar, né, as noções básicas. Então, tá de parabéns aí o Lucas Jonas e o Jonathan, ok? Essa é a ideia mesmo. Alguém quer fazer algum questionamento? Professora, amanhã. Sim, pode falar? Amanhã, Sim. o primeiro grupo que vai fazer a apresentação é o grupo 4, correto? Não, é vocês. Vocês continuam na sequência. Porque o grupo 4 não tem como apresentar antes de vocês. Pois bem, então. Tá certo? Isso aí. Certinho, Só isso? professora. Então, você Obrigado. começa, você e depois a Mariana, não é isso? E depois vem o grupo 4. Isso. Amanhã a gente vai concentrar só no processo na proposta de como minimizar os processos corrosivos. Entender um pouco mais como funciona isso. Beleza, então, professora. Até mais e obrigado pela aula. Obrigada a vocês. Muito obrigada. Alguém tem mais algum questionamento? Gostaria de perguntar alguma coisa, pessoal? Posso baixar a lista de presença aqui, baixando a lista de presença, e vou finalizar a gravação. Posso finalizar a gravação? Sim, professora. Ok? Sim. Então, amanhã, Jonathan, parabéns, você disse que não tinha dificuldade, mas você conseguiu, né, com as suas dificuldades, fazer a discussão do capítulo. Parabéns, tá? É isso aí, a proposta é essa. Ô, professor, muito obrigado, professor. Mesmo com os gargalos aí, mas... Mas isso que realmente faz parte do processo de aprendizado. Como eu falei no início do seminário, para você aprender não é fácil, né? Mas era isso, discorrer sobre o capítulo de uma forma, né, a tentar discutir as variáveis. E você discutiu elas aí, né, com as suas dificuldades, elas foram apresentadas. Eu vou aqui parar. Então, ok, pessoal, até amanhã às 7 horas, das 7 às 8h45, depois das 10 até não sei que horas. Tá bom assim? Beleza, professora. Até mais. Tchau, então. Pera aí, amanhã Sim. é das 10 até que horas? Ué, quem falou aí?